Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre interface gráfica. Na aula passada nós desenvolvemos junto toda a parte lógica do jogo Batalha das Estrelas. E como prometido, eu disse que na outra aula, na próxima aula, nós iríamos desenvolver junto a parte da interface gráfica. Então nessa aula nós vamos desenvolver junto toda a parte gráfica do jogo de Batalha de Estrelas. Então, nós vamos ter uma janela com o título, os nomes dos artistas em cima das suas imagens. Então, nós vamos ter uma imagem para cada artista. Nós vamos ter o botão para você escolher qual que você acha que tem a maior pontuação. E, conforme nós for acertando, vai contando aqui a pontuação. E nós temos 9 rodadas, tá bom? Então, bora lá. Eu vou colocar aqui que entre Coldplay e Katy Perry, talvez Coldplay tenha maior pontuação. E aceitei. Então, foi aqui uma pontuação. Eu vou colocar aqui Taylor Swift. Aceitamos. 2. Vou colocar Taylor Swift. 3. E ver que aqui vai diminuindo. Temos que 6 rodadas. Vamos novamente. 4. Vamos errar agora? Vamos colocar aqui Shakira. Você errou. Taylor Swift tem a maior pontuação. Vamos de novo errar. Você errou. Taylor Swift tem a maior pontuação. E vê que aqui vai diminuindo e a pontuação ela não aumenta, porque estamos errando. Mas vamos agora acertar. A pontuação aumenta e a rodada diminui. E fim do jogo. Acabou aqui as rodadas restantes. Fim do jogo. Sua pontuação final é 7 pontos. Se eu tentar de novo, vai dizer aqui, o jogo já terminou, não é possível fazer mais escolhas. Então, essa é a parte da interface gráfica para nós poder trabalhar hoje. O objetivo de criar essa interface gráfica, como eu falei na aula passada, é para a gente ver como é que trabalhamos com imagem em Tkinter, ok? Então, na verdade, o projeto em si está sendo trago para a gente poder trabalhar com imagem, tá? E nada melhor do que criar, com o que nós já desenvolvemos, que é toda a parte lógica do jogo, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Eu vou copiar isso aqui, ó. Até aqui, ó. Verificar. Porque isso aqui não faz parte da lógica do nosso jogo, que a gente quebrou em pequenas partes. A gente tem que acessar a informação do artista lá na API. Nós temos que gerar aleatoriamente os nomes dos artistas. Nós temos que verificar o ranking, para ver qual que é o artista que tem a maior pontuação. Então, vamos logo. Aqui temos aqui um arquivo chamado main.py. E a gente vai colar aqui, tá? O que precisamos fazer? Eu vou importar essa biblioteca que eu vou precisar. Então, a gente sabe que a gente vai precisar da biblioteca random para gerar aleatoriamente os nomes dos artistas, como a gente está fazendo aqui, tá? Não se preocupe, caso você não assistiu a aula passada, embora eu indico que assista, porque lá eu expliquei passo a passo, Tentei realmente me aprofundar em toda a lógica, e não vou fazer isso nessa aula, mas eu vou explicar os códigos, Não profundamente, porque o objetivo de não ter criado a lógica e já a parte de interface gráfica na mesma aula foi para que a gente pudesse realmente focar na lógica do jogo, Então, bora lá. Então, aqui eu estou importando a biblioteca random para poder gerar os nomes aleatórios, a qual nós estamos fazendo aqui. Eu estou importando a biblioteca requests para a gente poder fazer uma requisição HTTP, que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos importar, eu vou importar da biblioteca Tkinter. E aí eu vou importar o TK, o label, o button, frame e o messagebox, tá? Então, eu estou importando a classe Tkinter para criar ali a nossa interface gráfica. Eu vou importar
de io import byte. Tá, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô importando o byte io para ele ler a imagem em formato binário, tá? E da biblioteca PIL, eu vou importar image tk. E aí eu preciso ter essa biblioteca instalada. Pode ver que nós não temos essa biblioteca instalada. Então, com a prática, né, gente, conforme a gente for programando, a gente vai vendo que, opa, olha, tá grifado, já que já está dando um alerta para nós que essa biblioteca ela não está instalada. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos instalar. Eu vou vir aqui, ó, abrir o meu terminal. Eu vou ativar meu ambiente virtual. Se você for como eu, instala no ambiente virtual, você vai ativar seu ambiente virtual. Se não, quer dizer que você fala, nossa, gente, eu não tenho um ambiente virtual, é porque você instala na sua própria máquina, tá? Eu não gosto de instalar na minha própria máquina. Então, eu vou chegar aqui, ó, pip install pillow. Tá? Aí você roda esse comando aí. Prontinho, instalado com sucesso. Vamos voltar lá e pronto, podemos ver que realmente já está instalado. Então, bora lá. Deixa eu organizar aqui, tudo bonitinho. Pronto, assim vocês conseguem ter uma visão de todo o código. Tá, bora lá. O que essa função ela faz, gente? Essa função aqui, eu vou até comentar aqui, ó. Essa função é para acessar informações sobre um artista usando a API do Vagalume. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo aqui uma função chamada acessar informação de artista. E eu estou aqui passando para ele um parâmetro, tá bom? Então, eu espero receber quem? O nome do artista. E aí, eu já defini aqui, já criei aqui, ó, já coloquei dentro de uma variável a API, que eu vou estar passando o nome do artista, para me poder, porque eu quero o quê? Fazer uma requisição. Então, eu quero acessar essa API com o nome do artista, para mim poder fazer uma requisição para ele poder me mandar o que? As informações desse artista. Então, eu estou atribuindo isso para dentro de uma variável chamada URL. E eu estou colocando essa URL em maiúsculo porque eu estou dizendo que isso aqui é uma constante, que ela não deve ser modificada. Eu não devo, em nenhum momento, modificar essa minha variável no meu código, tá? Eu estou criando aqui uma variável chamada response, a qual estou atribuindo o quê? O request.getURL. O que é isso aqui? Eu estou fazendo uma requisição .get. O .get me diz que eu estou querendo acessar os dados. Então, eu estou fazendo uma requisição à minha API URL para que eu possa acessar os dados, tá bom? Então, como diz aqui, ó, faz uma requisição HTTP para obter os dados do artista. Então, é isso, gente. Ó. Uma request é uma requisição que eu estou fazendo na minha URL, que é um HTTPS, e eu quero o quê? .get, eu quero acessar, tá? E aí, eu vou retornar, essa minha função aqui retorna as informações do artista em formato JSON, que para nós que trabalhamos com Python, isso aqui é muito parecido com o nosso dicionário, tá? Então, a gente pode dizer que temos até um dicionário aqui, tá? Porque o arquivo JSON, ele lembra o nosso dicionário. Então, a gente consegue trabalhar aí facilmente, como a gente viu lá na aula passada. Bem, eu criei outra função chamada gerar aleatoriamente. Então, eu defini uma função com a nossa palavra-chave reservada em Python, que é o def, tem o nome de gerar aleatoriamente, e eu estou recebendo aqui, né, eu vou receber, espero receber, porque eu estou recebendo aqui como parâmetro, listas, nomes, o nome dos artistas. E aí, o que essa função vai me fazer? Vamos colocar aqui, ó, função para escolher aleatoriamente um nome de artista de uma lista.
Então, eu vou usar aqui a minha biblioteca random e eu vou selecionar um nome aleatório da lista. E aí eu vou retornar esse nome selecionado. Então, essa função aqui é muito simples. Essa função é simplesmente para ele olhar dentro daquela minha lista de nome de artistas que eu tenho e pegar um nome e me retornar um nome aleatoriamente. Bem, a terceira função aqui é para verificar o ranking, tá? Por quê? Porque eu preciso saber qual é o artista que tem o maior ranking. Então, eu preciso, né, verificar o ranking do primeiro artista e do segundo artista e ver qual é o ranking que tem, qual é o artista que tem o maior ranking. E aí, o que eu fiz aqui? Eu pego a informação do artista 1, né, a pontuação do artista 1, e como essa pontuação ela vem em formato str, que é uma string, eu preciso transformar ela em um valor numérico. E como lá, por mais que seja em string, a pontuação pode ser, sei lá, 22.4, então eu tenho um número que é o que? Que é ponto flutuante. Então eu já vou transformar ele em float, tá bom? Então eu estou transformando o que é a pontuação que vem em formato str eu estou transformando em um float. E aí eu estou atribuindo para dentro de uma variável chamada pontos 1 e pontos 2. Pontos 1 é do artista 1 e o pontos 2 é do artista 2. Depois eu só faço uma verificação. Eu verifico se ponto 1 é maior que o ponto 2. Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se a pontuação do artista 1 é maior que a pontuação do artista 2. Se for verdade, eu vou retornar o nome do artista 1. Se não, eu retorno o nome do artista 2, tá bom? Porque se o artista 1 não tem a maior pontuação, significa que quem tem a maior pontuação é o artista 2. Então, eu vou retornar aqui o nome desse artista, tá bom? E se o artista 1 for o que tiver a maior pontuação, eu devolvo o nome do artista 1. E com isso, eu sei quem é que tem a maior pontuação, tá? Agora, vamos trabalhar aqui com o nossa parte de interface gráfica, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma classe chamada Artista Game. E aquilo que vocês já estão acostumados, né? Definite. Vamos lá. Responde para mim, o que Definite faz? Ele inicializa automaticamente quando instanciamos a nossa classe. Então, quando nós instanciar a nossa classe chamada Artista Game, automaticamente o Definite é inicializado e aqui eu espero receber a nossa janela. Opa, aqui dentro. Tá? E aqui o self é o objeto da classe, tá? É a maneira mais simples de se entender. Bem, eu vou vir aqui e vou atribuir, né, self.root, estou criando aqui um atributo e estou atribuindo para dentro dela a nossa janela, que a gente vai receber, que vai ser passado para nós quando nós instanciar a nossa classe Artista Game, tá? Então, aqui eu estou armazenando a janela principal, tá? E aqui, gente, é a nossa classe principal, principal do jogo. Então, bora lá. E aí, nada de novo aqui. Eu vou fazer o quê? .root.title, porque eu vou colocar o título da nossa janela. Então, eu vou colocar aqui, ó, Batalha das Estrelas. Tá? Então, aqui eu estou definindo o título da janela. Self.root.geometry. Nada novo também aqui, na verdade, porque aqui eu estou fazendo o quê? Estou definindo o tamanho da janela. Eu vou dizer que é 700 por 500. Então, aqui, definindo o tamanho da janela.
e eu vou fazer o que? Eu vou dar uma cor de fundo para nossa janela. Então, janela.config. E aí eu vou passar aqui a cor D6, D4, D4. E eu vou fazer assim, ó, gente, ó. Porque eu sei que tem gente que confunde as coisas. Vamos colocar aqui como janela, tá? Quando eu instanciar a minha classe, chamada Artista Game, o meu definite vai ser inicializado automaticamente. E ele espera receber a janela a qual eu vou estar desenvolvendo, criando ali o meu jogo, tá bom? A minha parte da interface gráfica. Eu vou pegar o que eu vou estar recebendo e vou atribuir para dentro do meu atributo janela, tá? E aí eu vou definir aqui o título, o tamanho da minha janela e vou configurar colocando uma cor de fundo para minha janela, tá? Então, acho que assim fica muito mais simples de vocês entender, caso alguém ainda tenha dúvidas sobre isso, né? Embora eu acredite que quem venha acompanhando as aulas não tem dúvida nenhuma mais sobre isso, porque é uma coisa que a gente vem fazendo constantemente e é repetitivo, né? Que não tem como ficar dúvidas. E aí está o motivo pelo qual a gente deve sempre estar praticando, porque a prática leva à perfeição, né? Então, quanto mais a gente vai praticando, mais aprendemos, né? Entendemos melhor como é que as coisas funcionam. Não se preocupe que eu vou explicar o que eu estou escrevendo aqui. Bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se a execução do meu arquivo, se eu estou executando esse arquivo, tá? Se esse arquivo é o principal. Se for o principal, se ele é o arquivo main, ele vai entrar aqui, ele retorna true, e aí ele vai fazer o quê? Eu estou criando uma variável chamada janela e eu estou atribuindo para dentro dele a instância da nossa classe TK, que é responsável por criar a nossa janela principal do T-Quinto, tá bom? Então, aqui nós cria a janela principal do T-Quinta. Aqui que eu estou fazendo? Eu estou criando outra variável chamada game, que eu estou atribuindo a instância eu estou atribuindo o quê? O objeto da instância da nossa classe, que eu estou instanciando aqui a nossa classe chamada Artista Game. E se eu passar aqui o mouse sobre ele, eu vejo que ele espera receber o quê? A janela, tá? Então, eu estou passando para ele aqui a nossa janela. E aqui eu simplesmente estou colocando, deixa eu comentar aqui, né, para ficar bonitinho, cria uma instância do jogo e aqui inicia o loop principal da interface gráfica. Prontinho, tá? Agora vamos para a parte de ver as coisas acontecendo, né? Vamos rodar aqui já para a gente já ver o tamanho da janela, ver se tem algum erro aqui. E tem erro. Tem erro lá na minha biblioteca. Deixa eu ver aqui. O erro aqui é na imagem TK. Será que é minúsculo aqui? Eu acho que não. Deixa eu só ver aqui, tá, gente? Qual é o erro? O K aqui... Deixa eu beber uma água aqui. O K aqui é minúsculo, tá? O erro ali foi por causa disso. Pronto, nós temos aqui a nossa janela com a cor de fundo que
nós definimos e com o tamanho que nós também definimos. E o título aqui, Batalha das Estrelas. Pronto, está tudo funcionando. Vamos colocar a mão na massa, tá? Bem, bora lá, gente. Na aula passada, nós criamos toda a parte lógica. O que a gente tem aqui, primeiro, a lista com os nomes dos artistas, não é verdade? Então, vamos copiar aqui e vamos colar lá. Prontinho. Então, nós temos aqui já a lista selfie, né? Só temos que lembrar de colocar o selfie, que é o objeto da classe aqui, tá? Mas, basicamente, gente, a mesma coisa, tá? A lógica em si continua a mesma. Então, aqui nós vamos ter o quê? A lista contendo os nomes dos artistas. Aí, o que vai mudar só aqui, que eu já vou atribuir aqui, vou criar já uns atributos aqui, ó. Selfie, ponto, pontuação. Aí você vai falar assim, mas na aula passada você não criou essa parte da pontuação. Eu deixei como atividade, mas é algo bem simples, tá? Era só colocar uma variável lá, escrito pontuação, que recebe o valor 0, você está atribuindo o valor 0, e cada vez que o usuário ele aceitasse lá no if, né, quando você faz a verificação que você... aqui, gente, ó, né, para não ficar dúvida. Você viria aqui, você teria lá uma variável chamada pontuação, né, que recebia o valor 0, e depois você viria só aqui e dizia, olha, pontuação mais igual a 1. Então, isso iria incrementar. E aí, depois você só teria que chegar aqui e dizer qual é a pontuação dele, em qualquer lugar, ou criar um print, enfim, sabe? Era uma coisa bem simples, né? Eu não deixo nenhuma atividade final assim para vocês fazerem que requer muita lógica ou que eu acho que vocês ainda não conseguem fazer sozinhos, de maneira nenhuma, tá? Gosto às vezes de deixar algum desafio para vocês fazerem, pro bem de vocês mesmos, gente, porque é praticando que a gente aprende, tá? Então, a gente cometendo erro, né? Às vezes não é nem aceitando, gente, é quando a gente comete os erros mesmo, tá? Porque se você fizer o código sem gerar nenhum tipo de erro, o que isso vai te mostrar? Não vai mostrar nada, entendeu? Você não vai ter dificuldade. Mas na dificuldade, quando os erros surgem, que a gente tem que pesquisar, entrar no Google, olhar o que é aquele erro, por que isso está acontecendo, né? Quebrar ali um pouco a cabeça, né? Esquentar um pouco os neurônios, né? Até mesmo falar, poxa, estou mais de uma hora aqui sentada e não consegui resolver esse problema. É um momento que você tem que sair do computador porque a sua mente já bloqueou aqui, ó. Ele não está conseguindo mais enxergar com clareza. Aí você vai o quê? Vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, vai fazer uma caminhada, né? Caminha durante uma hora, volta para frente do computador e aí você vai conseguir enxergar com clareza, porque aí sua mente já vai estar limpa. E aí você vai ver, poxa, não era nem erro de lógica, né? Às vezes só faltou aqui, coloquei aqui o nome da variável errada. Às vezes o erro é tão simples, gente, porque assim, todas as vezes que cometemos um erro, e isso é você, eu, qualquer pessoa, até hoje, se eu cometo um erro, eu nunca fico pensando que eu posso ter errado o nome de uma variável ou alguma coisa do tipo. Eu sempre penso assim, poxa, devo ter cometido um erro bem grande aqui. E aí eu fico tentando achar o erro maior. E aí quando eu vou ver, na verdade era uma coisa bem simples. Mas isso é com o tempo, né? Nós vamos melhorando. Então, era só isso, tá? Não é nada tipo um bicho de 7 cabeças. É algo bem simples mesmo. Então, bora lá. Então, aqui, ó, você iria criar sua variável chamada pontuação, que você vai atribuir o que? O valor 0, tá? Então, self.pontuação 0. Então, aqui eu inicializa a pontuação do jogador. Então, o jogador ele começa com 0. Isso não tem, tá? Porque a gente está fazendo uma lógica lá um pouco diferente, de que tipo o jogo vai rodando, né? Ele vai
O jogo roda enquanto existe nome na lista ou enquanto o usuário ele estiver aceitando, né? Só que aqui eu vou colocar aqui, ó, máximo de rodadas. Eu vou atribuir o valor 9. E agora eu vou explicar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que eu vou tirar a Beyoncé daqui. E eu já vou explicar o porquê que eu vou tirar a Beyoncé daqui, tá? Então, eu vou deixar Taylor Swift, o 2, Coldplay, Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga, Shakira, Ariana Grande, Adele e Lana Del Rey. Por que você tirou a Beyoncé? Porque na hora de gerar a imagem, que a gente não tá pegando a imagem que tá no computador, nós estamos pegando a imagem que tá na API, tá? Então a gente vai acessar a API também para poder pegar a imagem. E o problema é que não tá reconhecendo a imagem da Beyoncé. E aí isso vai gerar erro, tá? Então, pra gente poder já evitar problemas aqui, a gente já vai tirar a Beyoncé, tá? Ah, mas eu tô tratando isso no código? Sim, eu tô tratando, caso ocorra erro. Só que a questão que não fica legal você não ter a imagem do artista ali, né? Pra ficar bonitinho, né, no nosso joguinho, é bom, é legal ter a imagem, né? Então, vamos deixar a imagem. Vamos deixar os que tem a imagem aqui. Então, agora deixa eu fazer a contagem. 2, 4, 6, 8, 10. Então, nós temos 10 artistas. Só que ele já inicializa com 1, não é verdade? Então, na verdade, ele tem o quê? Ele vai ter 9 comparações, que é um artista com o que é o artista ganhador com o artista que tem a menor pontuação, não é verdade? Então, nós temos 9 chances até que isso aqui seja zerado, tá? Então, é por isso que eu tô aqui definindo, tá? Eu definindo o número máximo de rodadas. Bem, vamos criar aqui outra variável chamada rodadas restantes. Eu preciso saber quantas rodadas ainda restam, tá? Então, o self ponto vai receber o quê? A variável aqui, o atributo, que contém o máximo de rodadas. Porque isso vai diminuindo, tá? Então, aqui eu só tô o quê? Define o número de rodadas restantes. E aí, daqui a pouco, tá? Se ficar alguma dúvida, né? Se você não entendeu ainda o que isso aqui vai acontecer aqui, quando a gente for ali na lógica, vocês vão perceber, tá? Que a gente vai estar incrementando. E aqui eu preciso verificar quando o jogo termina, né? Jogo terminado. Vai receber aqui false, tá? Então aqui eu define se o jogo terminou ou não. Aqui também vamos ver como isso aqui funciona, tá? Agora, bora lá. Desculpa. Vamos lá. Vamos aqui no nosso joguinho que nós criamos junto. Aqui a gente não escolhe o primeiro artista inicial aleatoriamente. Tudo isso aqui nós já fizemos, né? Então, bora lá. Opa. Eita. Vamos lá. Aqui, já explico, tá, gente? Embora que quem assistiu a aula passada, isso aqui já está na cabeça, né? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando a nossa função gerar aleatoriamente e eu estou passando o quê? A lista de nome de artista. Então, ele vai gerar aleatoriamente dessa lista aqui um nome, tá? E esse nome aqui eu vou atribuir para dentro da nossa variável nome artista 1, tá? E aí depois o que eu vou fazer? Depois eu vou remover da minha lista de nome de artista, vou vir aqui na minha lista de nome de artista e eu vou remover
o nome que foi gerado, tá bom? Então eu vou tirar esse nome. Por quê? Porque eu preciso ir esvaziando a lista, senão vai ficar um loop infinito, né? Então, remove o nome gerado da lista para evitar repetição. E aí eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Eu vou acessar as informações do artista. Então, eu estou chamando a minha função acessar a informação do artista e eu estou passando o quê? O nome do artista. E isso vai me retornar o quê? Toda a informação. Porque lembra aqui, ó. Eu vou fazer uma requisição HTTPS para acessar as informações do nome do artista que eu estou passando aqui para a função. E aí eu vou retornar em formato JSON os dados desse artista, tá? Então, aqui dentro dessa variável, informação do artista 1, eu vou ter a informação do artista. Por exemplo, eu posso vir aqui, print, self.informação artista 1, e aí, deixa eu só pegar aqui, que eu não lembro direito como é que estava. Pronto. Deixa eu pegar aqui, que fica mais fácil. Aqui. Então, eu estou acessando a chave artista e eu estou acessando a chave desk para pegar, vai ele retornar o valor, que é o nome do artista 1. Então, vamos rodar aqui. Ó, Coldplay. Eu vou rodar de novo, lembra que gera aleatoriamente, ó, Lana Del Rey. Vamos rodar de novo, Rihanna. Então, está funcionando, tá? Prontinho. Depois que eu fiz isso, né? Agora que nós já selecionamos, né? Vou colocar assim, ó. Seleciona aleatoriamente o primeiro artista e obtém suas informações. Acho que assim fica muito melhor de se entender, tá? Tá. Agora, vamos criar lá aquele título que quando a gente rodar aqui, ó. Vamos rodar aqui a janela. Quando nós rodamos a nossa janela, quando eu mostrei para vocês no começo, aqui tinha um título, né, chamado Batalha das Estrelas. Então, vamos criar ele, tá? Então, eu vou vir aqui, self.label, title, que é título, tá? E eu vou... Isso aqui não é novo, né, para nós já estamos acostumados. Aqui eu vou dizer que nós vamos criar um label na janela principal. O texto vai ser Batalha das Estrelas. A fonte vai ser um Simplified Arabic. O valor o tamanho vai ser 45 e ele vai ser italic. A cor de fundo. Opa. Onde que tá o... Ah, aqui a vírgula, tá faltando uma vírgula aqui. BG, a cor de fundo. D6, D4, D4. E aí eu vou simplesmente adicionar ele lá na nossa janela principal. E aí eu vou colocar um espaçamento na esquerda e não, em cima e embaixo, pé de Y, em cima e embaixo de 5 pixels. Então, bora lá. Pronto, Batalha das Estrelas. Então, isso aqui tá pronto. Aqui eu estou fazendo o quê? Cria e configura o título da janela. Agora eu vou criar o meu frame, tá? Já estamos aqui acostumados, né, com as minhas criações de frame, que eu já falei que eu gosto bastante de criar os frames
para organizar minhas widgets. Os frames são o quê? São containers. E os containers servem para organizar as widgets na interface gráfica, tá bom? Então, dito isso, bora lá. O label, né? Já estamos aí, crack, né? O label é para criar os textos ou chamado de rótulos na nossa janela. E o frame são os containers que são para organizar as widgets na nossa janela, tá? Então, a gente vai aqui criar um frame para os artistas. E aí eu vou vir aqui, ó, self.frame artistas. Eu vou atribuir o frame que vai ser colocado na janela principal. E eu vou colocar uma cor aqui, tá? DC. E eu vou copiar aqui, porque para mim não tem que ficar digitando. Tá? D6, D4, D4. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou adicionar o frame na minha janela principal. E colocar também um espaçamento em cima e embaixo de 5 pixels. E aí, o que eu vou fazer? Se vocês lembram, quando eu rodei lá o código, nós tínhamos uma imagem aqui e outra imagem aqui, que tinha o nome, o nome do artista em cima de um e o nome do artista em cima do outro, a imagem. Então, nós tínhamos uma imagem aqui, sei lá, da Lady Gaga, e aqui nós tínhamos o nome dela aqui em cima. Nós tínhamos aqui a imagem da Rihanna e aqui nós tínhamos o nome da Rihanna. E tinha um botão embaixo aqui das imagens. Cada imagem tinha um botão, tá? Então, para nós fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar outro frame, tá? Então, eu vou criar um frame dentro do frame que eu acabei de criar, tá? Para mim poder separar, porque eu vou dizer que eu vou colocar um frame no lado esquerdo e um frame do lado direito, tá? Vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou criar frame para cada artista. Porque eu não vou ter 2 artistas, e aí eu vou dizer qual é a posição, tá? E aí eu vou posicionar ela. Então, eu vou chegar aqui e falar, olha, frame artista 1 vai receber um frame que vai ser colocado lá no nosso frame artista. Opa, tá escrito errado aqui, né? Artistas. Vou colocar também a cor. E aí eu vou vir aqui, o que eu vou dizer? Eu vou falar aqui o frame do artista 1, e aqui também está errado, artista 1, eu vou adicionar ele no nosso frame artistas. Só que onde eu vou colocar ele? Ele vai ocupar o lado esquerdo. E eu vou colocar um espaçamento na esquerda e na direita de 20 pixels. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vou criar aqui, vou duplicar isso aqui, só que por artista 2. E aí esse aqui vai ficar do lado direito. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá, agora vamos lá, deixa eu explicar. Eu criei um frame para nós poder organizar o nosso widget. E eu criei esse frame na nossa janela principal, que é para nós poder organizar os nossos artistas. Só que nós vamos ter 2 artistas, na verdade, o artista 1 e o artista 2, que a gente quer comparar qual que tem a maior pontuação, né? Nós queremos que o jogador, ele escolha qual que ele acha que tem a maior pontuação. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a imagem
do artista 1 de um lado e a imagem do artista 2 no outro. Então, para que a gente possa organizar essas imagens de uma maneira que eu acho melhor, eu estou criando dentro da frame artista mais duas frames, que eu já estou posicionando ele, um no lado esquerdo e outro no lado direito, tá? E é só isso que eu estou fazendo. Então, eu já criei já os frames para cada artista. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, e agora vocês vão entender, tá? Porque eu vou criar o label, vou colocar o nome lá do artista, tá? Então, eu vou vir aqui e fazer o quê? Vou criar e configurar o label para o nome e imagem do primeiro artista. Então, bora lá. Se estamos falando do label, então, self.label, nome 1. Que eu vou atribuir o quê? Label. E esse label eu vou colocar aqui, ó, no frame que a gente criou, que é o artista 1. Então, ele vai ser colocado no frame do artista 1. O texto vai estar vazio, mas só para a gente poder ver agora, porque isso aqui vai ser gerado aleatoriamente, lembra? Então, isso aqui vai vir lá. Isso aqui vai vir de outro lugar, tá? Mas, antes, vamos logo já colocar aqui. Vou colocar aqui, deixa eu ver o nome de alguém aqui. Vamos colocar aqui Taylor Swift. Pronto, Taylor Swift. E aí eu vou colocar aqui uma fonte. Cambria. Tamanho 18. Vamos deixar negrito, bold. Vou colocar a cor de fundo. Opa. BG. E aí a gente coloca aqui a cor de fundo. E aí eu vou adicionar lá no nosso frame, na nossa janela. E eu vou colocar o espaçamento em cima e embaixo de 10 pixels. E agora vamos rodar e vamos ver como é que isso aqui tá ficando. Pronto. Taylor Swift tá aqui, né? Ainda não tá bonitinho porque estamos fazendo. Vamos continuar para a gente poder ver o resultado final. E aí eu vou ter um outro label aqui, que vai ser para label imagem 1. Que eu vou receber aqui um label, que eu vou estar adicionando esse label no nosso frame artista 1. E aqui nós vamos dar um pack para adicionar. Não vai ser feito nada ainda, porque a gente não está gerando as imagens, não está pegando as imagens nem nada por enquanto, tá? E aqui embaixo disso aqui vai ter o botão, na verdade. Então, nós vamos criar aqui o botão para escolher o primeiro artista. Então, eu vou vir aqui, self.botão artista 1, que eu vou atribuir aqui o botão self frame artista 1. Então, eu estou criando um botão que eu vou colocar ele no nosso frame do artista 1. Vou colocar aqui o texto, que vai ser escolha. Vou colocar aqui a cor do botão vai ser 252D54. E a cor da letra FG vai ser branca. Vou vir aqui e eu vou adicionar. E aí eu vou colocar também um espaçamento em cima e embaixo
de 10 pixels. Bora rodar e ver como é que ficou até agora. Pronto, aqui não temos a imagem, mas aqui onde está em branco é o local onde vamos colocar a imagem, tá? Então, as coisas já estão acontecendo. Bem, bora continuar. Eu preciso fazer a mesma coisa pro artista 2, não é verdade? Então, eu já vou vir aqui, ó. Nome 2, a imagem 2, o botão do artista 2. Aqui não vai ser no frame do artista 1, porque agora nós estamos no artista 2, então aqui vai ser, opa, aqui embaixo. 2 e 2. Do segundo artista, segundo artista. Não estou explicando isso aqui porque isso aqui é a mesma coisa, tá? Vou até colocar com espaçamento. A gente só tá mudando, a gente só tá repetindo pro segundo artista. Agora vamos rodar. Então pronto, já temos aqui. Eu vou deixar aqui um nome por enquanto, mas depois a gente vem aqui e apagar aqui esse nome, porque isso aqui vai ser gerado aleatoriamente, tá? Vai vir de outro lugar. Agora, bora lá, vamos lembrar o que tínhamos. Tínhamos aqui embaixo o resultado, né? Vai aparecer aqui embaixo o resultado quando a pessoa vencer ou perder, enfim. Vai ter aqui também a pontuação e quanto ainda tem de rodada, né? Então, temos que criar isso aqui. Então, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar outro label. Então, eu vou criar... Vou criar, na verdade, um frame primeiro. Vou criar um frame para os resultados. Então, eu vou chegar aqui, ó, self.resultados. Que vai ser colocado na janela principal. Vou colocar a cor lá. D6, D4, D4. Self.resultado. Eu vou adicionar lá na nossa janela principal. Dando um espaçamento em cima e embaixo de 5 pixels. E aí eu vou criar aqui um label. Label resultado. Eu vou atribuir aqui o label, que vamos adicionar ele no frame resultado. Vou colocar aqui frame resultados, porque aí sim a gente sabe do que se trata cada coisa. Vamos adicionar no nosso frame resultado. O texto vai vir de outro lugar, então vamos deixar sem texto aqui. A fonte vai ser Arial 18, tamanho 18, a cor de fundo, essa daqui. Self.label, resultado. Vou adicionar aqui numa grade, na primeira linha. Na primeira coluna. Com espaçamento na esquerda e na direita de 5 pixels. Em cima e embaixo de 5 pixels. Deixa eu explicar. Eu estou usando, diferente do outro,
ou o ponto grid, que é uma grade. E eu já expliquei para vocês, quando a gente falar sobre grade, pensa como a nossa janela estivesse dividindo em linha e coluna, assim como o Excel. Pensa assim, você abriu o Excel, que primeira coisa que você vê na sua frente? Linhas e colunas, não é verdade? Então, a mesma coisa aqui, nós estamos dividindo a nossa janela em linhas e colunas. E eu estou dizendo que na primeira linha, que é a linha 0, e na primeira coluna, que é a coluna 0, eu vou adicionar esse label, tá bom? Que vai ser o resultado. E eu estou dando um espaçamento na esquerda e na direita de 5 pixels e em cima e embaixo de 5 pixels também, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar outro label, que agora é para pontuação, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Já vou colar aqui. Aqui vai ser pontuação. Na janela principal, a mesma coisa. Vou dar o espaçamento de cima e embaixo de 5 pixels. E aí eu vou criar também um label para a pontuação. Pontuação. Aqui eu vou colocar tamanho 16. Aqui eu vou colocar na linha 1, na coluna 0, a mesma coisa. E aqui, na frente, eu vou colocar pontuações. Onde veio esse S aqui? Não tem esse S aqui, não. Pronto, certinho. Aqui vai ser, que não é a pontuação, aqui é as rodadas. Porque eu preciso saber quantas rodadas ainda o jogador precisa jogar e saber quantas rodadas ainda resta para ele, né? Quantas chances ele tem ainda. E aí, acredito, deixa-me ver. Eu errei aqui, coloquei. Vou rodar de novo aqui. Ué, é BG mesmo, o que foi que eu errei? Espera aí, né? Ah, eu errei, na verdade. Pera, deixa eu dar Ctrl Z aqui pra voltar. Eu errei aqui que eu coloquei foi ponto aqui, ó. Opa, mas aí se eu fizer assim vai pra todos, né? Então, pra cá. Sim, sim, assim. Pronto. Pronto, rodou. Não tem como vocês ver, né? Aqui porque não tem nada, mas se eu colocar aqui, ó. Resultado, resultado. Pontuação. E aqui, rodadas. Aqui vai ficar o resultado, aqui vai ficar a pontuação e aqui vai ficar a quantidade de rodadas, tá? Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. E do artista 1 também. Vou tirar isso aqui. Porque isso aqui vai vir de outro lugar, tá? Prontinho. E aí, agora nós precisamos, vamos fazer assim. Vamos primeiro obter a imagem. Bora fazer uma função aqui, def obter imagem, que eu acho que é o que vocês mais estão curiosos no momento, né? Vou receber o objeto da classe e vou receber aqui o nome do artista.
E aí, o que eu vou fazer? Vou precisar criar aqui outro URL. E eu já tenho ele aqui. Eu vou copiar ele aqui e vou colar aqui. É a mesma coisa, só vai mudar aqui, tá? Que aqui eu estou procurando as imagens no profile.jpg, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma requisição HTTPS. Eu vou fazer uma requisição HTTPS para poder acessar, para obter a imagem, tá? Então, vou fazer a mesma coisa lá, o response, vou atribuir o que? O que eu vou obter, né, de imagem na minha requisição HTTP que eu estou querendo acessar a imagem. Então, eu estou fazendo uma requisição HTTPS para acessar o quê? Para obter aqui, ó, faz uma requisição HTTP para obter a imagem. E aí eu preciso fazer uma verificação, né? Eu preciso ver se o status response.statuscode é diferente de 200. Se for diferente de 200, quer dizer que teve algum tipo de erro, tá? Então, eu vou verificar se houve erro ao obter a imagem. Se houve erro, eu vou printar aqui que houve um erro, só para me ficar informado, né? Erro ao obter imagem para... Vou colocar aqui o nome do artista. E aí eu vou dizer qual foi o código. Porque assim o programador ele consegue descobrir qual foi o erro, tá? Response.statuscode. E aí eu simplesmente saio dessa função, finalizo essa função e não retorno nada. Caso ao contrário, eu vou vir aqui, image, vou obter, né, os dados da imagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, imagem, dados, response.count. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou obter os dados da imagem. E aí, eu preciso fazer um try que seja, porque isso aqui pode dar erro, não é verdade? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada imagem, que eu vou atribuir para dentro de imagem o image open, que eu vou abrir a imagem. E aí, eu vou chamar a nossa... Ó, bora lá. Ó, quem eu vou pegar aqui? Vou pegar esse carinha aqui, ó. Byte.io, tá? Já explico, gente. Se eu colar aqui... Ó, o Byte.io, ele é, né? Ele vai nos permitir ler imagem em formato binário. Então, eu vou abrir a nossa imagem em formato binário. Imagem de dados, que está aqui dentro, né? Aqui obtém os dados da imagem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui abre a imagem usando o PIL, que a gente instalou lá. Vou criar outra variável chamada imagem. E aí, vou pegar aqui a minha imagem e vou redimensionar a nossa imagem, tá? Eu vou dizer que o tamanho dela vai ser 200 por 200. E aí, eu venho aqui, uso image. Eu sei que isso aqui parece confuso, mas na verdade o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mantendo a qualidade da imagem, tá, recebida. Só isso que eu estou fazendo. E agora eu pego a imagem tk.foto, imagem. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou convertendo, eu vou converter a imagem para o formato TKit, para que ele possa reconhecer essa imagem, tá? Se isso aqui em algum momento der algum tipo de erro,
eu vou dar aqui um print. Erro ao processar a imagem para, aí o nome do artista, e aqui eu vou imprimir o erro. E aí eu saio daqui e retorno nada. Então pronto, a gente já tem aqui a função que vai obter a imagem, tá? Ainda não tem como a gente ver, porque a gente não está chamando essa função em canto nenhum. Só que a gente vai criar agora uma outra função, que eu já vou colocar ela aqui como próxima rodada, tá? Aqui nós vamos iniciar a primeira rodada do jogo. Vou criar a função def pronto, erro. Próxima rodada. E aí eu vou passar aqui o objeto da classe. E eu tô colocando no lugar errado aqui. Prontinho. E aí o que eu vou fazer? Eu preciso verificar se o jogo terminou, né? Então, if self.jogo terminado. Eu preciso ver se o jogo terminou. Então, eu vou verifica se o jogo terminou. Se o jogo terminou, saio dessa função. Acabou o jogo, não tem como continuar. Se não, se o jogo não terminou, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Self.label rodadas. E aí eu vou configurar config. Vou configurar o quê? O texto lá de rodadas. E aí eu vou dizer que lá vai aparecer rodadas restantes. E aí eu vou passar quem? Quantas ainda resta de rodadas. Então, self.rodadas restantes. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu vou atualiza o label de rodadas restantes. Vamos rodar até agora o código para ver como é que tá. Rodada restante 9. Tá funcionando. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma verificação. Se not, quer dizer, se self.lista nome de artista, quer dizer, se ainda tiver nome na lista, quer dizer, se tiver nome na lista, vamos lá. Esquece o not aqui por enquanto, tá? Se a lista de nome artista, retorna true se tiver nome, tá? Se não tiver... Aí, se eu tô colocando not, quer dizer que ele transforma o true em false, tá? Ou, se a rodada restante é igual a 0, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô verificando se ainda há rodadas restantes. Vamos lá, lembrando da lógica da aula passada. O jogo ele continua enquanto há nome na lista e enquanto as rodadas restantes não for igual a 0, tá? Então, tem nome na lista? Vamos lá, deixa eu fazer aqui com vocês para a gente prestar atenção. O not, ele transforma o que é verdadeiro em true. Ele veio aqui e verificou a lista. Vamos supor que não tem nada na lista, tá? Se não tiver nada na lista, isso aqui vai ser falso. Eu estou pondo uma só para a gente entender. Acabou o nome da lista. Isso aqui retorna falso. E isso aqui, esse not, vai transformar o que é falso em true. Então, isso aqui tudo
vai retornar verdadeiro. Ou, se a rodada é igual a 0, tá? Vamos colocar que seja true também. Então, a lista está vazia. Isso aqui vai retornar falso, mas aqui torna ele verdadeiro. Ou as rodadas restantes é igual a 0. Suponhamos que a rodada seja igual a 0, ele vai cair aqui. Quer dizer que a gente vai terminar, que o jogo termina, tá? Lembre, gente, o jogo ele vai chegar ao fim caso não existe mais rodadas ou a lista esteja vazia. Agora, aqui, como temos o ou, basta que um desses aqui seja verdadeiro para que ele seja verdade, tá? E aí, isso aqui entra o que lógica... Aqui entra lógica de programação, tá? Que é a tabela da verdade, tá? Ó, vamos lá. Aqui uma revisão rápida, tá, gente? Eu tenho uma aula que eu explico sobre isso. Na tabela da verdade, o AND, para que seja verdade, ambos têm que ser verdadeiro. No OR, para que seja verdade, basta que um seja verdadeiro, tá? Então, aqui, basta que a lista esteja vazia ou que as rodadas restantes sejam igual a 0 para que o jogo chegue ao fim, tá? Se a lista está vazia ou se a rodada foi igual a 0, lembrando que se a lista estiver vazia, essa parte só aqui, ela retorna falso, tá? Porque ele só retorna a verdade quando existe algo dentro da variável, tá, gente? Então, preste atenção. Suponhamos que eu tenho uma variável chamada aqui nome, tá? Isso aqui me diz que dentro da minha variável nome não tem nada. Então, isso aqui me retorna falso. Isso aqui me diz que tem algo dentro da variável. E isso aqui me retorna verdadeiro, tá? Então, se eu não tiver nada dentro da minha lista, isso me retornará falso. Mas eu estou modificando isso com um not, e isso vai me retornar true. E a mesma coisa aqui, se houver algo dentro da lista, ele retorna true, só que aí o not modifica para falso, tá? Então, isso aqui, vamos fazer agora diferente. Vamos dizer que tenha ainda algo na lista, tá? Então, isso aqui vai me retornar falso. Só que as minhas rodadas já chegaram em 0. Então, isso aqui vai me retornar true. Então, como basta que um seja verdade para que seja verdade, então vai me retornar isso aqui verdadeiro. E aí ele vai cair aqui e vai finalizar o jogo para mim. Agora, se as rodadas restantes não é igual a 0 e ainda existe algo dentro da minha lista, ele não vai cair aqui, tá? Então, bora lá. Self.jogo terminado é igual a true. Eu tenho que modificar lá a minha variável, viu? Booleana, que cadê ele aqui? Aqui, ó. Que ele define se o jogo terminou ou não, tá? Então, eu vou dizer para ele, olha, o jogo terminou. Por que o jogo terminou? Porque nós não temos mais artista na lista ou porque a rodada já chegou a 0. Então, eu vou vir aqui, vou comentar, marca o jogo como terminado, e aí eu preciso modificar lá o label resultado. Label resultado com ponto config, para me poder configurar. Eu vou configurar o quê? O texto dele. E eu vou dizer, ó, fim do jogo. Sua pontuação final é self.pontuação. E aí eu saio da função, porque finalizou o jogo. Se ainda tem nome na lista ou se a rodada não chegou a 0, não vai cair aqui, tá? Então, vai passar direto aqui.
E aí eu preciso selecionar o segundo artista, tá? Então eu vou vir aqui, vamos pegar aqui, o que nós já temos ele aqui feito. Selfie, 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 opa, selfie, selfie, selfie. É a mesma coisa, gente, lá do primeiro artista, tá? Ele gera aleatoriamente um nome, aleatoriamente da lista. Ele remove esse nome da lista e ele acessa as informações desse artista, tá? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Seleciona aleatoriamente o segundo artista e obtém suas informações. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou alternar entre os artistas na tela para criar a variedade lá, tá? Para ficar... o que eu fiz, gente, com vocês lá? Aqui, ó. Alterar a ordem dos artistas, tá? Vamos alterar a ordem lá dos artistas na hora de aparecer lá. Então, basta a gente colocar aqui um selfie, ponto nome 1, selfie, ponto 1, selfie, informação do artista 1. Eu vou explicar, tá, gente? Porque vai que tem alguém que não assistiu a aula passada, não é justo que as pessoas fiquem sem entender o que isso aqui faça, tá? Embora se ficar, gente, alguma dúvida aqui da lógica do jogo, eu aconselho vocês ir na aula passada, que lá eu explico tudo direitinho. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando aleatoriamente da minha lista o valor true ou false. Se for verdadeiro, ele vai cair aqui e vai colocar o nome do artista 1 e pontos 1 dentro dessa variável. E as informações do nome do artista 2 e da pontuação do artista 2 dentro dessa variável. Se não, ele vai trocar as informações do artista 2, vai para o nome 1 e pontos 1, e a informação do artista 1 vai para o nome 2 e pontos 2. O que eu estou fazendo? Eu quero que lá na tela fique mudando as informações, para não ficar, tipo, sempre o artista vencedor do lado direito, por exemplo. Suponhamos que o artista vencedor foi o que estava no lado direito. Aí na outra rodada, eu não quero que ele esteja lá no lado direito. Eu quero colocar, por exemplo, ele no lado esquerdo ou manter ele no lado direito. Isso aqui, quem vai decidir vai ser isso aqui, entendeu? É isso, simplesmente isso, tá? De um jeito bem simples aqui para se entender. Aí agora eu vou atualizar lá o nome, tá? Então eu vou vir aqui ao self.label, nome 1, vai, ponto config, o texto que vai vir daqui, self.nome 1. Então, é aqui que eu vou atualiza o nome do primeiro artista na tela. E aí eu vou fazer isso para o segundo também. Lembra que eu falei que essas informações viriam de outro lugar? Então, vai vir daqui. Vamos rodar e ver como é que tá ficando isso aqui? Pronto, ó. Shakira, Lana Del Rey. Vamos rodar de novo. Adele, Lady Gaga. Então, é aleatoriamente e aqui tá vindo os nomes. Prontinho. E agora nós vamos obter a imagem, tá? Então, image 1, self.obter imagem, self.nome 1,
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que retirar, então, replace aqui. O espaçamento vazio entre os nomes, eu preciso colocar esse tracinho. Porque é assim que vai ser rodado lá para eles poderem achar. Então, eu já vou explicar. Deixa eu só escrever aqui, gente. O que eu tô fazendo? Eu tô pegando o nome 1, tá? Suponhamos que o nome 1 seja assim, ó. O nome 1 vem assim, ó. Lady Gaga, tá? Só que desse formato, a API não vai reconhecer. O que eu tô fazendo? Eu tô pegando isso e eu tô... primeiro, eu vou ver o espaçamento vazio aqui e vou mudar para Lady traço Gaga. E aí depois nós vamos colocar isso aqui tudo em minúsculo. Então no final a gente vai ficar assim, ó, Lady Gaga, tá? Para ele poder reconhecer lá na API. Então é isso que eu estou fazendo. E aí eu vou fazer isso também para a segunda imagem do artista 2. Tá? Então aqui obtém a imagem do primeiro artista e aqui obtém a imagem do segundo artista. E agora eu vou verificar se há algo dentro de image 1, que eu já expliquei lá em cima para vocês, que aqui só vai retornar verdadeiro se, aqui ó, verifica se a imagem do primeiro artista foi carregada com sucesso. Lembra, isso aqui só vai retornar verdadeiro se houver algo dentro da variável, tá? E aí eu vou colocar self.label image1.config imagem image1 self label image1 ponto image, eu vou atribuir a imagem 1. Tá, o que eu tô fazendo aqui? Aqui eu tô vou atualizar a imagem do primeiro artista na tela. E aqui eu só vou manter uma referência à imagem para evitar que seja coletada pelo coletor. Vou colocar assim, pelo coletor, tá? Bora lá, vamos rodar aqui, vamos ver como é que tá ficando. Pronto. Vamos rodar de novo. Lady Lana Del Rey, vamos rodar de novo. E agora vamos colocar o do segundo. Venho aqui, copio. 2, 2, 2, 2. Opa! 2. Vamos rodar. Adele, Lana Del Rey. Ariana Grande, Lana Del Rey. O 2, Adele. Taylor Swift, Ariana Grande. Então tá funcionando. Então, eu vou vir aqui e o que eu preciso fazer
criar uma função agora só para fazer a verificação. Então, eu vou criar aqui uma função def verificar a escolha, porque o usuário ele não vai escolher. Então, objeto da classe e a escolha do usuário. If. Tenho que verificar se o jogo terminou, porque se o jogo terminou, eu preciso avisar, né? Então, verifica se o jogo terminou. E aí eu dou aqui um message box show info. Vou passar uma informação. O título vai ser fim do jogo. Lembre, sempre olha aqui, ó. Ele espera receber o título, depois a mensagem. Então, aqui vem primeiro o título, depois a mensagem. O jogo já terminou. Não é possível fazer mais escolhas. E aí eu saio da função. Se o jogo não terminou, vamos verificar qual artista realmente tem a maior pontuação. E aí eu venho aqui, eu poderia até copiar de lá, né? Aqui, ó. Chama a função, eu passo a informação do artista 1 e do artista 2, e ele vai retornar o nome do artista que tem a maior pontuação. E agora, eu pego a escolha do usuário e vejo se é igual o resultado. Tá? Então, aqui eu faço o quê? Eu verifico se a escolha do usuário está correta. Se estiver correta, eu preciso somar pontuação. Mais um ponto para ele. Tá? Então, aqui eu vou incrementar a pontuação do usuário. E aí eu vou lá no label, pontuação, vou configurar o texto e falar para ele, ó, pontuação, pontuação. Então, atualiza o label de pontuação. Toda vez que ele aceitar, isso aqui vai ser atualizado. Label resultado. Também vamos modificar lá. Vou falar para ele que ele aceitou. Então, texto. Você aceitou. Resultado. Vou passar aqui, ó. Resultado. Aqui, ó. Lá no label resultado, eu vou configurar o texto, vou falar, você aceitou, vou passar o nome de quem tem a maior pontuação, e aí eu vou falar aqui, ó. Aqui, tem a maior pontuação. Então, aqui exibe uma mensagem informando que a escolha estava certa. Informação do artista 1 vai ser igual informação do artista 1 se o resultado for igual
self, informação do artista 1. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Cadê lá onde a gente fez? No nosso. Aqui, ó. Se o resultado for igual à informação do artista 1, que eu vou copiar e já vou colocar aqui. Tá? Então, se o nome do resultado, se o nome do artista que tem a maior pontuação for igual ao nome do artista 1, eu vou retornar a informação do artista 1. Se não, eu vou retornar self a informação do artista 2. Tá? Por quê? Porque se o resultado, o nome do artista que tem maior pontuação não for o nome do artista 2, significa que é o nome do artista, ou não é o nome do artista 1, significa que é o nome do artista 2. Então, eu retorno o nome do artista 2. Se o resultado for igual ao nome do artista 1, aí eu vou retornar a informação do artista 1. Quer dizer que ele que tem a maior pontuação. Tá? Lembra, gente, isso daqui, aí vem, né? Se você não assistiu a aula passada, você vai ficar um pouco meio confuso. Mas a gente só gera a primeira vez o artista 1, tá? Por quê? Porque o artista ganhador, o artista que tem a maior pontuação, ele continua em jogo, tá? Então a gente só muda o artista 2, tá? Ah, mas se o artista 2 ganhou, não tem problema. O artista 2 vai para dentro da informação do artista 1 e é gerado um novo artista, tá? Pra gente ficar sempre comparando. Mas o ganhador, ele deve sempre manter-se no jogo. E agora eu venho aqui, self, rodadas restantes, menos igual a 1. Eu tenho que incrementar, tá? Então, se tinha 9, agora passa a ter 8. Self ponto, próxima rodada. E aí eu jogo de novo, tá? Então, avança para a próxima rodada. Bem, se ele errou, eu vou message box, eu vou dar uma mensagem aqui de informação. Errou. Você errou. O artista tal tem a maior pontuação. Então, aqui eu exibo informando que a escolha estava incorreta. E aí, chamo de novo a próxima rodada. Self ponto, próxima rodada. E antes de avançar para a próxima rodada, eu tenho que incrementar lá, né? Porque não importa se ele acertou ou se ele errou. Cada rodada vai diminuindo. E agora eu preciso chamar essa função lá nos meus botões, tá? Botão do artista 1 e botão do artista 2. Então, bora lá. Eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Cadê os botões? Botão do artista 1 aqui. E aí eu vou colocar aqui embaixo para vocês poderem enxergar, tá? Eu vou vir aqui, vou chamar, passando aqui a função lambda, porque eu vou chamar a nossa função verificar escolha, passando o nome, passando o nome do artista 1, tá? Porque eu preciso verificar se ele escolheu certo. Então, eu preciso passar o nome do artista. E aí, eu vou fazer a mesma coisa
para o botão 2. Só que aqui, passando o nome do artista 2. E agora vamos rodar, vamos ver se o nosso jogo está funcionando. Cadê o botão 2? O que eu errei aqui? Peraí, deixa eu comparar ali com o de cima. Tá. Deixa eu digitar aqui de novo. Lambda. Self.verificar a escolha. Que aí eu vou passar como atributo o nome do artista 2. E eu preciso dizer que isso aqui é um texto. Prontinho, agora vamos lá. Lady Gaga ou Rihanna? E aí, pra gente poder ver se tá funcionando, bora lá. Lady Gaga. Ixi, peraí que tá. Ah, tá, peraí, eu já sei onde é que tá um erro aqui já. Que eu deixei escrito rodadas. Cadê? Label rodadas. Não. Peraí. Peraí, gente. Rodar aqui de novo. Rodadas. Peraí, viu? Rodadas. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, pra mim poder ver o que preciso arrumar. Ah, tá, certo. Ele primeiro tá mostrando só a rodada restante, e aí quando eu... Ah, tá, aí vem a pontuação 1. Só que vou errar aqui. Ai, a message box não tá aparecendo. Ah, porque tá, tá aparecendo tudo ali em cima. Eu errei só no negócio da message box. Pera aí, gente. Aqui faltou uma vírgula. Ele tá reconhecendo tudo como título. Então, o primeiro é o título. E tá errado aqui. Errou. E depois... Tá, rodada restante eu tenho 9 rodadas. Vou colocar aqui Adele. Vou colocar Adele. Você errou. A Lana Del Rey tem a maior pontuação. Então, Lana Del Rey saiu porque eu errei. E a Adele continuou. Você acertou, a Adele tem a maior pontuação. Tá, então, de 9 eu acertei 1. Então, 8 foi para 8. Errei 1, foi para 7. Então, eu tenho 7 rodadas. Eu vou colocar aqui. Você errou, a Adele tem a maior pontuação. Errei de novo, foi para 6. Vou colocar Coldplay. Aceitei, então tenho 2 pontuações. E tenho 5 rodadas. Vou colocar Katy Perry. Eu errei, tenho 4. Agora bora acertar. Eu sei que a Taylor Swift tem a maior pontuação. Então tem 3, tenho 3 rodadas. 4, 2 rodadas.
5, uma rodada, 6, pontuação, rodada restante 0. Fim do jogo, sua pontuação final é 6. Escolha de novo, o jogo terminou, você não é possível fazer mais escolha. Então, estamos vendo que não só muda aqui o nome do artista, mas também a imagem, né, conforme o nome. Então, veja quantas coisas a gente trabalhou hoje e aprendemos aqui com a imagem. Então, aqui nós estamos trabalhando com a imagem, tá? Nós recebemos o nome do artista, trabalha com a imagem, e aí aqui eu passo a imagem para dentro do label. E isso aqui é feito todas as rodadas. Então, cada vez que ele vem aqui para dentro da minha função, próxima rodada, é chamada lá para obter a imagem e ele vai mudando a imagem, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido agora a parte da interface gráfica, né? A gente já trabalhou com a parte lógica. Se vocês não entenderam a parte lógica do jogo, eu aconselho vocês a ir na aula passada, tá? Essa aula realmente foi mais para a gente trabalhar, na verdade mesmo, era a imagem, né? O meu intuito de trazer a parte da interface gráfica, nem era questão da gente fazer o jogo numa interface gráfica, tá? Era realmente a gente poder trabalhar com imagem, não porque eu não tinha ensinado para vocês como é que trabalha com imagem, mas como eu não tinha feito nenhum projeto, né, realmente, colocando imagem, rodando a imagem, trocando imagem, né? E eu acredito que esse jogo, ele funciona muito bem com trabalhar com imagem, porque a gente tá pegando uma imagem, que ainda por cima estamos pegando essa imagem de uma API, e nós estamos modificando ele em cada rodada do jogo. Então, ele é gerado aleatoriamente. Então, a gente vê, ó, que ele vai modificando, tá? Então, não importa se a gente acerta ou a gente erra, toda vez quando muda aqui, ó, temos a imagem conforme o nome do artista, tá? Então, muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!